Olá, paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos unidos uma vez mais para a pré-aula da lição dos jovens. Hoje nós falaremos sobre a liderança de Barnabé. Estamos num trimestre focado no ensino da liderança cristã em diversos aspectos, aprendendo com diversos líderes da Bíblia Sagrada. E hoje focaremos na vida de Barnabé. Quem foi Barnabé? Qual foi a contribuição de Barnabé como um líder cristão? Então, o aspecto da lição de hoje está focado na liderança de Barnabé. Quem foi? Como é que este homem se torna um grande líder para ser exemplo na nossa lição de hoje? Inclusive, nós estaremos estudando esta lição no dia 11 de dezembro, no próximo dia, quando será comemorado o Dia da Bíblia. Em comemoração ao Dia da Bíblia, eu recomendaria você que está em casa, você que vai compartilhar este vídeo, a ler o salmo que enaltece a Bíblia Sagrada, o Salmo 119, dos salmos mais lindos da Bíblia Sagrada, onde ele, em toda a sua extensão, enaltece o valor da Escritura, o valor da palavra de Deus. Vale muito a pena ler e amar o Salmo 119. Então, damos aqui sequência. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite a oportunidade para fazê-lo neste momento. Existe aí duas formas rápidas. Aqui nesse cantinho, aqui em algum lugar, você encontra uma caixinha vermelha na tela mesmo. Clicou aí, já se inscreve, ou então, quando você rolar aí para baixo para curtir a nossa transmissão, também para compartilhar, aí tem a opção de você inscrever-se, ativar o sininho e assim por diante. Quero aproveitar a oportunidade também para convidar você, que ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp ou grupo do Telegram, para participar conosco. Também deixarei aí na descrição os links para você entrar no grupo. Nós estaremos a partir de 1º de janeiro fazendo a leitura bíblica em 100 dias. Não perca essa oportunidade de começar o ano amando a Bíblia. Nesse dia da Bíblia, incentivo você a ler a palavra de Deus, amar e estudar a palavra do Senhor. Eu gosto muito do verso 71 do Salmo 119, que diz: foi muito bom eu ter sido fustigado. Na versão corrigida ele usa essa expressão, por ter sido fustigado, para que eu aprendesse os teus estatutos. Isso é muito bom. Vamos lá então, a liderança de Barnabé. O texto principal está em Atos capítulo 9, versículo 27. A primeira parte aqui ele diz assim: então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Resumo da lição: está Barnabé é a referência de uma liderança conciliadora. E dando aqui continuidade, vamos ter o texto bíblico que está registrado no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 36 até o 39, aqui da nossa Atos capítulo 4, 36, 37 e Atos 15, 36 ao 39, melhor. Então, nesses dois capítulos estarão registrada a lição, a leitura bíblica. Vamos então conversar um pouco aqui sobre Barnabé. Qual a importância deste homem? Quem foi ele? Um subsídio para você muito bom. Você pode pegar através desse dicionário, o Dicionário de Paulo e suas cartas. É um dicionário de tríplice edição da editora Vida Nova, da Paulus e da edição Loyola. Este dicionário ele é muito bom, tem tudo sobre o ministério de Paulo, e aqui nós encontramos algo
bastante interessante a respeito de Barnabé. Quem foi Barnabé? Apesar de que a Bíblia também traz alguns fatos importantes que já dá para nós extrairmos bastante informação e lições a respeito da vida de Paulo. Mas se você tem esse dicionário, dá uma lida ali, apenas 2 páginas, você conseguirá extrair bastante informação para a sua aula neste domingo abençoado. Barnabé era um sujeito de Chipre, da cidade de Chipre, um homem chamado José. A Bíblia diz que o nome dele era José, da cidade natural, lá em Atos capítulo 4, natural da cidade de Chipre. Este Barnabé era da tribo de Levi. Da tribo de Levi, com certeza teve seus ensinamentos, e no tempo da expansão, ou seja, no tempo do helenismo, do crescimento, desde as grandes conquistas de Alexandre o Magno, é interessante lembrar que o helenismo dá-se início com Alexandre, quando ele começa a conquistar as grandes cidades-estados, o império, expandir o Império Romano de tal forma, e ele unifica o idioma, como hoje o idioma inglês é falado praticamente em todo o mundo, no período em que Alexandre governa, começa ali as suas expansões, ele também instala em todos os lugares o seu idioma, o grego koiné, começa a ser falado no mundo todo. Neste período há um crescimento e muitos judeus crescem nesse período de helenismo, por isso que são chamados às vezes de cristãos helenistas, irmãos helenistas, alguns. Paulo é chamado de helenista por conta dessa cultura que cresce com essa expansão. Agora eles não falam mais idiomas, eles têm um ensinamento grego. Tem uma história interessante que os gregos, Demóstenes, ele certa vez estava discursando e falando que os macedônicos eram bárbaros. Mas se você olhar para a história do helenismo, a Macedônia foi a que mais cooperou para o crescimento do helenismo, que espalhou a cultura grega. Neste movimento de fazer expandir a cultura grega, então muitos cristãos crescem nesse período, nascem nesse período e agora estão aqui inseridos. Então nós temos este José, este José da tribo de Levi, que também é um helenista, que cresce nesse período com uma cultura grega bastante desenvolvida, da educação, de falar em outros idiomas, uma pessoa bastante estudada, e isso vai cooperar, inclusive, para o alinhamento com Paulo, que era um helenista, que era um grande estudioso, um poliglota, uma pessoa respeitadíssima diante da sociedade, diante do sinédrio à época, um homem que era um exímio defensor da lei. Então precisava alguém que falasse a mesma língua para andar próximo, junto com ele, neste contexto, sem desfazer dos demais, claro, mas José, este levita, era um homem que tinha ali este gabarito, sim. Nós podemos entender isso através do pouco que nós vamos extraindo do texto sagrado e dos subsídios que temos aqui a respeito da vida de José. Este José tinha uma característica especial. Ele é apelidado de Barnabé. Então, Barnabé é seu cognome, seu apelido, onde fica caracterizado como sendo o homem da consolação, ou o consolador, ou o homem da composição. Aqui a Bíblia coloca aí entre parênteses, filho da consolação,
nós vamos encontrar outras expressões como sendo filho da exortação ou aquele que dá coragem, e tantos outros nomes que ele recebe por ter tido logo no início da igreja primitiva. Ele é aquele que vende seus bens, e não era uma obrigação imposta pelos apóstolos. A igreja primitiva compartilhava os seus bens de forma voluntária. Eles vendiam seu patrimônio e entregava na mão dos apóstolos para que isso fosse dividido de forma igualitária para todos os irmãos da igreja primitiva, e todos cresciam juntos. Era um princípio maravilhoso, um costume, um conceito de crescimento, de distribuição de renda per capita, que fazia com que a igreja expandia de forma igual, todos crescendo juntos. Isso é muito bom para que nós possamos aprender com isso. Então, por conta da sua qualidade também de ajudar, ele era um homem bom, um homem que não era preso em bens materiais, e ele vai ser o homem, aqui no versículo 27 do capítulo 9, que está no nosso textuário, ele se coloca como literalmente o seu nome, Paraclésios, né? O Paracleto, que é o homem da consolação. Ele, Paracleto, seria no sentido de advogado, aquele que defende, aquele que se coloca em risco e defende outro, ainda mais ali onde está inserido o capítulo 9, o versículo 27 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando havia irmãos ali, judeus, que queriam matar o apóstolo Paulo. Estavam logo no início do seu ministério, queriam matar. Matar por quê? Porque Paulo tinha acabado de se converter, recém-convertido, ali um período de anos que ele tinha se convertido, e esteve um período aprendendo, crescendo na fé em Cristo Jesus. Este agora vai ser introduzido na igreja de Jerusalém, e quem vai se colocar para defendê-lo com ousadia, arriscar a si mesmo em prol do outro, é mais uma vez o José, apelidado de Barnabé, que nós conhecemos como Barnabé. Então, este levita da, da raiz sacerdotal, este levita que era também um homem generoso, como eu disse aqui, que não se preocupou, não estava preso a recursos financeiros, aos seus bens materiais. Pelo contrário, repartiu com todos que precisavam na ocasião. Na verdade, nem se preocupou em repartir, nem cuidou como é que isso aconteceria. Simplesmente entregou, e os apóstolos, eles fizeram isso. Ele também era um homem fiel, nós vamos ver isso na própria liderança dele na igreja em Antioquia. Antioquia também, ela fica conhecida como sendo a terceira maior cidade do império. Então, Barnabé era um homem de notório reconhecimento dos apóstolos, porque atrás de Roma e de Alexandria, Antioquia é a terceira cidade. E quem é enviado para ser o pastor, o líder ali em Antioquia, claro, não poderia ser outro, o generoso, o consolador, o defensor, este que ajuda outros, Barnabé. É este homem que vai até a cidade para pregar o evangelho. E ali ele vai desenvolver uma liderança maravilhosa. Além, então, da generosidade de Barnabé, além dele ser um homem de bons relacionamentos, Barnabé também é visto como sendo um homem fiel. Nós vamos encontrar isso, a fidelidade de Barnabé,
na companhia do ministério do apóstolo Paulo. Primeiro, ele introduz o apóstolo Paulo, defende o apóstolo Paulo, acompanha o apóstolo Paulo nas suas viagens para a pregação eh, do evangelho, e também nós encontramos o apóstolo, também conhecido como apóstolo, citado por alguns autores como apóstolos, Barnabé. Nós vamos encontrá-lo defendendo também João Marcos, quando ele insiste, lá no capítulo 15, ele insiste para que Paulo pudesse levá-lo. Aí os irmãos conhecem o desfecho ali da história, vai até ter uma contenda entre os dois e Barnabé pega João Marcos e parte para outro lado. Mas ele insiste em defender alguém que ele acredita no ministério, do mesmo jeito que ele fez com Paulo lá atrás, ele está fazendo com João Marcos neste momento também, defendendo este jovem obreiro, vamos dizer assim. Ainda temos uma curiosidade, ainda conhecendo aqui quem foi Barnabé, segundo Orígenes, nos padres apostólicos, nos escritos dos padres apostólicos, ele descreve que Barnabé escreveu uma epístola de Barnabé, e eles tinham como canônica também essa epístola, mas não foi tida como inspirada, haja vista que não está na palavra de Deus. Nós vamos encontrar também outra citação num dos livros conhecidíssimos pelos amantes da leitura da Bíblia, no livro de Eusébio de Cesareia, que cita que Barnabé foi um dos 70 discípulos enviados por Jesus Cristo. Isso não se pode provar, não tem como a gente confirmar isso. Então a gente fica mais com as informações que estão inseridas aqui no livro de Atos dos Apóstolos, para que possamos extrair bons ensinamentos. Sobre a liderança de Barnabé. Então, Barnabé é um homem generoso, um homem de caráter, um homem fiel. Nós encontramos aqui neste Barnabé também um líder experiente. Nós vamos. Por que experiente? No contexto do versículo 27 do capítulo 9, ele já tem um arcabouço ministerial maior que o de Paulo. Ele cresceu ali dentro do judaísmo, dentro dessa expansão do Império Romano, aqui nesse período helenista, onde os irmãos, alguns deles eram chamados de irmãos helenistas, que cresciam neste meio. Barnabé, ele foi o pastor de uma grande igreja, considerada uma grande igreja, e agora ele tem aqui uma grande missão de defender o apóstolo Paulo. E não tem como você ter credibilidade aqui, principalmente neste contexto, se você não é conhecido, não tem uma experiência para transmitir. Você vai ter que galgar tempo para ganhar notoriedade, isso é natural, e aqui demonstra claramente que Barnabé era um líder experiente. Nós vamos ver algumas das qualidades marcadas nele. Na primeira característica, é a sua experiência que introduz, foi essa que eu acabei de falar. Ele vem como defensor, literalmente como um advogado, defender-se. Nesse período, alguns irmãos queriam matar Paulo, porque Paulo acaba de se converter, recém-convertido. E alguns estavam achando que Paulo ele estava se infiltrando para matar, perseguir cristãos. Este Barnabé acredita no ministério de Paulo, acredita na conversão de Paulo e faz uma defesa contra ele. Essa referência de um líder
com maturidade espiritual emocional é demonstrada justamente neste momento, que é uma das características de um líder, é quando ele defende outros que estão chegando, quando ele se importa também com o ministério de outro, consegue enxergar, ele tem uma visão que ele consegue ver em outros potencial, ele consegue ver através do discernimento do Espírito o projeto de Deus na vida de outros líderes, não apenas ele, não apenas o grupo dele, mas mesmo outros que estão sendo rejeitados por alguns. Este líder experiente consegue ver que Paulo ele é sim um homem chamado por Deus e agora ele vai fazer essa defesa. Então ele é um grande contribuidor para o crescimento da igreja primitiva. Veja, se nós voltarmos, retrocedermos aqui na lição, Barnabé, nós falamos muito de Paulo suas viagens missionárias, Paulo na pregação, Paulo o maior doutrinador da igreja, Paulo o maior autor das cartas. Mas veja, se não fosse Barnabé quem fizesse essa defesa para inserir Paulo em Jerusalém diante dos apóstolos, o que seria, né? Claro, Deus tem todos os seus meios, mas vamos pensar aqui naturalmente, olhando para o contexto dos homens. Barnabé é o homem usado por Deus para inserir Paulo e também para apoiá-lo nas suas missões. Então, Barnabé é um grande contribuidor, a experiência de Barnabé de viagens, de pregação, de pastor, de líder em Antioquia, é uma grande referência para a igreja primitiva também. Tá aí a importância dele. E sim, ele acreditou e investiu no ministério de Paulo. Então, demonstra aí a experiência dele, não somente de Paulo, mas também na de João Marcos. Por que, que ele também é considerado como um líder dedicado? Veja, então nós temos já um exemplo dele como sendo um homem de bom caráter, haja vista que ele recebe o apelido de Barnabé, que vai expressar o que ele é. Alguns recebem outros tipos de apelido, mas ele recebeu esse de Barnabé, que é muito bom pelo sinal. Já vimos que ele é um homem fiel, que não está preso aos recursos financeiros, ao dinheiro. Infelizmente, algumas pessoas se perdem nesse caminho, ao contrário do jovem rico, quando Jesus fala vai e vende tudo e siga-me, ele se entristece, muda de rota. E ao contrário de Judas Iscariotes também, Barnabé ele tem este comportamento. Então, além de um líder experiente, ele é também um líder dedicado. Por que que ele demonstra ser um líder dedicado? Veja, olha o compromisso de Barnabé de acompanhar Paulo. Paulo vai propor a Barnabé. Vamos pensar aqui que o ministério agora já está desenvolvido de Paulo e Barnabé está acompanhando. E agora Paulo propõe para Barnabé que eles retornem a todas as cidades onde eles já pregaram, o nome de Jesus Cristo tem sido difundido, tem sido pregado. Agora ele fala: voltemos às cidades onde pregamos, onde fundamos igrejas. E o que o Barnabé faz? Acompanha mais uma vez Paulo nesse sentido. Ele tem disposição de acompanhar Paulo em viagens missionárias com o propósito de visitar novamente. Inclusive, vamos inserir sempre aqui João Marcos, apesar do versículo 37, 39 do capítulo 15 destacar a briga que teve ali, a contenda que teve entre Paulo e Barnabé.
mas demonstra claramente Barnabé tentando sempre dar oportunidade a outra pessoa e investir nessas pessoas para dar seguimento. Claro, no final do ministério de Paulo, você vai encontrar Paulo falando: traga aqui João Marcos, e aí você vê Paulo reconhecendo a importância deste homem aqui também. Mas neste contexto, estamos falando da liderança de Barnabé, este homem que investe em obreiros novos, ou investe em pessoas que às vezes são tidas como inexperientes, são tidas como intrusas, são tidas como aquele que não vai dar certo, mas sempre dá certo. Tive uma reunião recente com a liderança da igreja e disse que assim como alguém me abraçou lá atrás, hoje eu com 15 anos de ministério pastoral, hoje eu tenho 39 anos, comecei com 24 anos pastorear igrejas, então dá para conhecer alguma coisa dentro desse ministério. Também aprendi a não descartar, a abraçar pessoas independente da sua personalidade, característica, porque Deus tem um propósito na vida de todos eles. E Barnabé é este homem que nós líderes devemos aprender com ele e seguir seus passos. Um líder confirmado, claro que é. A Bíblia diz que ali, enquanto eles estavam orando, os apóstolos estavam orando ali, a Bíblia afirma que ali havia alguns profetas e doutores. Quando o Espírito Santo diz aos apóstolos: olha, separe, apartai para mim Barnabé e Saulo, né? Barnabé e Paulo, e que ainda era Saulo, depois ele começa a usar o nome de Paulo. Apartai para mim, ele é reconhecido como um homem confirmado por Deus em diversos aspectos, o ministério de Barnabé. Então não tem muito o que questionar sobre o reconhecimento do ministério desse homem. Haja vista que os apóstolos entenderam ser ele uma pessoa de gabarito tão grande que vai pastorear, conduzir os irmãos na terceira maior cidade do Império Romano, naquele período tão importante de expansão, de crescimento ainda da igreja. Primeiro século. Está falando que Alexandre o Grande foi lá 3 séculos antes de Cristo. Sim, 360 e alguma coisa, mas ainda é um período grande do império, de domínio do Império Romano. Então, nesse contexto, ainda nessa cidade aqui do primeiro século depois de Cristo, ainda é um período de grande crescimento, onde Barnabé é reconhecido como uma pessoa notável e é pastor dessa grande cidade. Então ele tem a sua liderança, seu ministério reconhecido pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos irmãos que ali estavam, e é por isso também que nós devemos aprender com este homem os seus passos para que possamos também ter a nossa liderança confirmada. Primeiramente, confirmada por Deus. É Deus quem confirma. E automaticamente os homens. O que não pode acontecer é o contrário. Nós queremos empurrar goela abaixo, forçar nosso reconhecimento diante dos homens. Se Deus não confirmar, meu amigo, faz igual o apóstolo Paulo. Se Paulo se converteu e fica um período, aproximadamente 10 anos ali, antes de fazer alguma coisa, antes de desenvolver. Ele até tentou, mas os irmãos rejeitaram ele de cara lá em Jerusalém. Depois o Barnabé começa a introduzir, usa ele, leva ele para ajudar ele lá em Antioquia, quando o evangelho está crescendo, traz Saulo. E aí, dali, então, começa a desenvolver
seu ministério, depois separa eles para sair pregando para todo lado. Enfim, vamos seguir aqui. Aspectos práticos da liderança de Barnabé. Barnabé, a alegria de Barnabé. A igreja está crescendo. Atos capítulo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 23. Vou deixar aqui uma questão aqui para você. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos. Você já fez uma pergunta? Onde estão os apóstolos aqui? no livro dos Atos dos Apóstolos. Se neste livro nós não encontramos os apóstolos, encontramos apenas 2 ou 3 apóstolos aqui no livro dos Atos. Faz essa pesquisa, dá uma. Eu sei que não é o contexto da nossa lição, mas pesquisa aí onde estão os apóstolos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Veja bem, depois a gente até pode gravar um vídeo só sobre isso, que é bem interessante. Então, Barnabé, ele, em Atos capítulo 11, versículo 23, a Bíblia diz que ele se alegrou quando viu a graça de Deus, quando chegou em Antioquia, viu a graça de Deus, viu a conversão, irmãos, a conversão de gregos, a conversão daqueles homens e a graça de Deus sendo manifesta aos homens ali, Jesus Cristo sendo pregado, né, a graça poderosa de Deus literalmente ali sendo expandida, ele se alegra, ele demonstra uma alegria bastante intensa por ver o que Deus tem feito, ou seja, fica clara a demonstração do seu caráter cristão, o ministério pautado em Deus. O líder precisa se alegrar com os feitos do Senhor na vida dos seus liderados. Nós precisamos estar felizes quando alguém obtém um êxito dentro do ministério, alguém obtém sucesso dentro da liderança. É algo maravilhoso nós nos alegrarmos com os que se alegram, ver o que Deus tem feito dentro dessa liderança cristã, Brasil afora, mundo afora. Tenho amigos hoje que são reconhecidíssimos aí, e Deus tem confirmado, abençoado o ministério. Puxa, que alegria de ver o que Deus tem feito na vida de outros, amigos que cresceram comigo, amigos que chegaram posteriormente na minha vida, mas Deus tem confirmado. Isso precisa produzir alegria na nossa vida, no nosso ser, e não tristeza. Se você ficar triste com o que Deus tem feito através da vida do outro, cuidado, porque isso está beirando a um sentimento animal e diabólico que Tiago descreve. Fique atento com isso aí, viu? E repreenda em nome de Jesus, que o nome disso é inveja. Então, nós possamos nos alegrar, sermos pessoas felizes com aquilo que Deus tem feito no ministério, na vida de outros e através de outros. Isso é bênção de Deus. A mensagem de Barnabé. Irmãos, a mensagem de Barnabé está clara aqui no capítulo 11. A mensagem dele é que todos continuassem com firmeza de coração e permanecessem firmes no Senhor. Este é o ponto central da mensagem de Barnabé. Ele exorta, ele instrui, incentiva para que todos permanecessem firmes, focados no evangelho do qual foram ensinados, para que este povo não se desviasse do caminho do Senhor. Então, a mensagem dele é cristocêntrica, é a mesma de Paulo. Não me propus pregar entre vós com palavras persuasivas, com sublimidades de palavras, mas Cristo ressuscitado. E é este Cristo, em que pese Barnabé também era um homem estudado, um homem letrado, um homem de idiomas também. Ele se propõe pregar um evangelho
cristocêntrico, um evangelho pautado em Jesus, um evangelho que resulta na salvação do pecador. Então, a mensagem do líder cristão precisa ser neste sentido. Infelizmente, nós temos visto uma pluralidade de mensagens e muitas delas, infelizmente, nada cristocêntricas. A mensagem precisa ser desde o início, meio e fim, todo o desenvolvimento dela, e a conclusão precisa ser Cristo Jesus. Permaneçam firmes de coração no Senhor Jesus Cristo o tempo todo. Cristo precisa estar no centro da mensagem da liderança e não outros focos. Nós temos visto mensagens sobre lideranças lindíssimas, mas Cristo está ficando de fora de algumas delas por aí. E a confirmação fática do ministério de Barnabé está justamente no fato da Bíblia confirmar que ele é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O fato da Bíblia relatar isso, era um homem de bem e cheio do Espírito Santo de Deus. Versículo 24 aqui do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo e fé. E muitos se converteram ao Senhor. Falando aqui no capítulo 11, quando narra a respeito do trabalho dele em Antioquia, isto aqui demonstra a confirmação, o sucesso do ministério de Barnabé. Infelizmente, alguns medem sucesso dentro da liderança cristã de outra maneira. O sucesso na liderança cristã não está, veja bem, eu vou provar para você na Bíblia, não está na envergadura, no tamanho da igreja, no tanto de pessoas que ele trouxe. Puxa, Barnabé, mas está falando que Barnabé era o líder da terceira maior igreja de Antioquia, agora você vem falar, olha que paradoxo enorme, que contradição enorme, você está propondo isso aí, está desdizendo? Não, 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 não. É porque, em que pese Barnabé era um líder de conhecimento, era um líder, um levita reconhecido, era um homem generoso, bondoso, um homem de uma grande igreja, de uma grande cidade, não é isso que mede o sucesso de um líder. Note. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Jeremias estivesse aqui nos dias de hoje, qual seria o sucesso de Jeremias se ele tivesse a desenvoltura que teve pregando para Judá? Como seria medido hoje? Jeremias teria, vamos ser assim, nem pragmático, vamos ser, olhar naturalmente, de forma simples. Ele teria nota zero por muitas pessoas. E Jeremias tem um ministério de 40 anos e quantos convertem? Quantos dão ouvido à voz dele? Mas ele desenvolveu um bom trabalho, ele teve o seu ministério confirmado. Não pelos homens, porque os homens não ouviram ele. Pelo contrário, acusaram ele de conluio contra o Estado, acusaram ele, prenderam, queriam matar ele, mas ele teve a confirmação pelo próprio Deus que diz: eu te chamei desde o ventre, quando você ainda nem era concebido, eu te dei por profeta às nações. O próprio Deus confirmou quem ele era. Então, o sucesso na vida de um líder não está no quanto ele alcança. A mensagem está sendo pregada, Cristo está sendo pregado, mas o sucesso está em que Deus confirma. E olha só que bonito você ouvir Jeremias: eu te chamei, eu te escolhi, eu te dei por profeta. Olha que bonito você
olhar aqui e ver que Barnabé era um homem fiel, bem-sucedido, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, o sucesso dele está medido nesse sentido. Que o meu e o seu sucesso seja medido através do compromisso que nós temos com Deus, seja medido na nossa intimidade, comunhão com Deus e não pelos aspectos que o mundo propõe hoje. Porque os aspectos são rotativos, eles vão mudando de acordo com as eras. Cada época se propõe uma maneira de medir o sucesso de alguém. Isso nunca tem um padrão. Agora, pelo lado da liderança cristã, observando nos parâmetros cristãos, a liderança confirmada, ela é bem-sucedida quando ela é aprovada por Deus. Se é aprovada por Deus, não importa quantos vieram ou quantos não vieram, deixaram de vir. O importante é que Deus confirmou esse trem, que é o seu chamado, seu ministério, e vamos juntos aí seguindo este lindo trabalho. E para concluir esta pré-aula, nós vamos ler aqui. Nesta lição, refletimos a respeito de Barnabé, um líder importante na edificação do crescimento da igreja do primeiro século. Ele cumpriu um papel importante na formação espiritual do ministério de Paulo e de João Marcos, além de ter sido incansável evangelista entre os gentios, acompanhando o apóstolo Paulo. As suas qualidades podem ser resumidas como um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. Liderança confirmada por Deus. Aí sim, após ter a liderança conhecida por Deus, ele confirmada por Deus, aí vai ter reconhecida por homem. E não tem como, irmãos, não falar de Paulo. Semana que vem nós vamos tentar aqui trazer um pouco de Paulo. Teria que ficar aqui um vídeo de 3, 4 horas e não esgotaríamos a respeito de Paulo. Paulo recente teve uma avalanche de autores escrevendo sobre Paulo aí, e nós falaremos sobre a liderança deste enigmático Paulo, deste simples Paulo, deste erudito Paulo, mas também deste homem completamente realista que sabia se portar diante do rei Agripa, mas também sabia se portar lá na masmorra com o carcereiro e com os demais presidiários. Esse camarada Paulo é fantástico. E é sobre ele que nós falaremos no próximo domingo. Que Deus continue abençoando você. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite a oportunidade para fazê-lo.